nos passos da Bíblia, quero aprender compaixão, Senhor, imagem de vosso amor e cuidado quero ser para meu irmão. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 14 de maio. Nós estamos nessa semana refletindo sobre a compaixão e hoje nós queremos refletir que compaixão é desenvolver uma ecologia integral, porque tudo está interligado. Se amamos, amamos a cada irmão, a cada irmã, a cada criatura de Deus. Por isso somos chamados a pensar uma nova forma de vida, um novo estilo de viver. Que nós possamos então, na nossa reflexão de hoje, nos caminhos da Bíblia, buscar inspiração para uma vida nova, uma vida marcada pelo amor, pela compaixão, vivendo em harmonia com todas as criaturas. Este é um tema muito próximo ao carisma da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Por isso hoje nós queremos invocar São Francisco de Assis. Ele que nos ajuda a vivermos uma ecologia integral, o amor a toda forma de vida, o amor ao ser humano, o amor à natureza, à água, à nossa Mãe Terra. Por isso hoje eu quero convidá-los a iniciarmos de maneira diferente a nossa oração. Façamos então a oração de São Francisco, tão conhecida de todos nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Nesse gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e ervas. Este é o primeiro parágrafo da Laudato Si, a carta encíclica do Papa Francisco que fala do cuidado da casa comum, que agora no próximo dia 24 estaremos comemorando 6 anos que o Papa nos presenteou com essa bela carta. Ele continua dizendo assim no parágrafo 2: Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou.
Crescemos pensando que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Para refletir esse tema da compaixão numa ecologia integral, nos caminhos da Bíblia, nós nos encontramos com o profeta Ezequiel. Ezequiel nos fala muito de denúncia e de esperança. É com ele que nós queremos hoje conversar. A natureza é um livro aberto, onde Deus se mostra e nos fala, mas é preciso abrir o coração e descer nas criaturas sua morada. Laudato si, louvado sejas, laudato si. Louvado sejas. Na nossa Bíblia há um livro que conta a história do profeta Ezequiel. Ele era de família sacerdotal, filho do sacerdote Buzi. Era casado, mas não sabemos o nome da esposa. Na primeira deportação do povo, no ano de 598 a.C., ele foi levado para o cativeiro da Babilônia. Foi lá no cativeiro, estando perto do rio Cobar, que Ezequiel foi chamado para ser profeta. O nome Ezequiel significa Deus me dê força. A primeira fase da sua atuação como profeta é marcada por ameaças e denúncias, algumas até bem fortes e estranhas, contra o povo infiel que continuava em Jerusalém. É que eles não tinham tirado nenhuma lição do primeiro cativeiro do ano de 598 e continuavam na mesma infidelidade de antes. Ezequiel tem profecias muito fortes de anúncio de destruição contra o povo da cidade de Jerusalém que não queria converter-se. Depois do segundo cativeiro e da destruição total de Jerusalém no ano 587, Ezequiel anima o povo e anuncia profecias de esperança. Algumas delas estão entre as mais bonitas de toda a Bíblia. Por exemplo, a visão dos ossos ressequidos que retomam a vida sob o sopro do Espírito de Deus, que está no capítulo 37. A visão da água que sai debaixo do templo e vai aumentando, descendo para o vale de Jericó, irrigando tudo e fazendo com que até o Mar Morto retorne à vida, no capítulo 47. A grandiosa visão do novo templo, descrita em todas as suas minúcias. Algumas das visões de Ezequiel vão influenciar a literatura apocalíptica até o Novo Testamento, por exemplo, a visão da guerra de Gog e Magog. Então, escolhi esse profeta porque as suas profecias, de fato, falam muito do nosso tempo, dessa necessidade de cuidado da casa comum. Precisamos de profecias duras, profecias fortes, que falam daqueles que não querem se converter, mas também profecias de esperança, de ossos que retomam a vida, de água que leva vida por onde passa. É assim que nós queremos pensar uma ecologia integral, uma ecologia que é bênção, que é paz, que é harmonia para todos nós. A ecologia integral, o Papa Francisco a propõe no seu documento Laudato Si como uma forma de vida, um novo jeito de viver, um novo estilo de vida. Nós precisamos viver mais em harmonia com tudo e com todos. Olhar a criatura como um grande dom de Deus, como um grande presente que Deus nos concede a cada dia. É a gente buscar viver em harmonia
com a água, com a terra, com as plantas, com os próprios homens. E isso exige de nós um novo jeito de viver, um jeito não consumista, não violento, um jeito marcado pelo amor e pela compaixão. Nós queremos fazer memória também hoje de tantas pessoas que lutam em defesa da vida, em defesa da ecologia, em defesa das plantas, em defesa da nossa terra e das águas. Muitos deram a vida por esta causa, porque compreenderam que é preciso viver em harmonia, viver como irmãos e irmãs, porque tudo está interligado. Somos um só corpo, o corpo que tem a cabeça, o Cristo. Que nós saibamos viver mais em unidade. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Para iluminar ainda mais essa nossa reflexão sobre ecologia integral, nós fazemos memória de Berta Cáceres, uma mártir da ecologia integral. Berta era uma defensora dos direitos humanos. Berta era uma líder indígena do povo Lenca, um grupo étnico mesoamericano com idioma próprio, situado em territórios de Honduras e El Salvador, desde antes da chegada de Colombo. Berta era, no dia 28 de outubro de 2014, uma das principais participantes do Encontro Mundial dos Movimentos Populares no Vaticano, quando o Papa Francisco pronunciou o célebre discurso dos 3 T's: terra, teto e trabalho. Berta era uma das fundadoras, em 1993, do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras, uma organização social, política, de caráter altruísta, marcado acento indigenista, amplo, solidário e unitário, da região sul-ocidental de Honduras. Berta era, porque Berta Cáceres foi assassinada brutalmente antes de completar os 44 anos em sua casa, em La Esperança, na madrugada do dia 3 de março de 2016, por um grupo de jagunços comprados que entrou em sua moradia no meio da noite enquanto dormia. Nada protegeu Cáceres, nem seu alto perfil internacional, nem as medidas cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nem o esperável impacto midiático sobre a imagem do país que sua morte poderia causar. Nada. As autoridades do Estado não ofereceram nenhuma proteção aberta, como havia pedido a Comissão Interamericana para os Direitos Humanos. Não investigaram sobre as ameaças, nem sobre os assédios contra ela por parte da polícia, dos militares e dos paramilitares. Agudizaram sua vulnerabilidade, criminalizando-a, mediante procedimentos ilegais, sem respeitar o direito do povo Lenca
de ser consultado sobre qualquer projeto realizado em seus territórios, declararam os jesuítas pela Rádio Progresso. Um ano antes havia recebido o Prêmio Ambiental Goldman, considerado o Nobel Verde, o máximo reconhecimento mundial para defensores do meio ambiente. Uma de suas lutas mais destacadas foi contra a invasão do Rio Branco pela construção da represa de Águas Arca, organizando o povo lenca em sua luta contra a construção que estava prevista para o noroeste do país, no rio Gualcarque. A luta empreendida por Cáceres fez com que a Companhia de Propriedade Estatal Chinesa, a maior construtora de represas em nível mundial, retirasse sua participação no projeto hidrelétrico. Esse rio sagrado para as comunidades indígenas e vital para sua sobrevivência, com o qual Berta conversava. Quando iniciamos a luta contra a Águas Arca, eu sabia que seria duro, mas sabia que íamos triunfar, disse-me o rio. Assim narrava sua experiência vital quando entrava em suas águas para se encharcar do espírito de luta. Que o testemunho de Berta Cáceres nos anime na nossa luta pela defesa da vida, pela defesa do meio ambiente, pela defesa das águas. Que nós possamos cada dia viver uma ecologia integral, que tenha reflexo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas ações mais corriqueiras. Que tudo seja pensado e seja feito levando em conta a vida, a defesa da vida nas suas várias dimensões. Que Berta Cáceres, então, seja para nós forte testemunho e incentivo para continuarmos buscando defender a vida acima de tudo. Que o Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Que eu seja sinal de vosso amor, Senhor. Que eu seja sinal de vosso amor,